Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos então à nossa aula de literatura dessa semana. Hoje nós iremos resolver as atividades do módulo 22. Na leitura 1, nós temos um texto chamado A Volta. Vamos então à leitura dele. Da janela do trem, o homem avista a velha cidadezinha que viu nascer. Seus olhos se enchem de lágrimas. 30 anos, desce na estação, a mesma do seu tempo, não mudou nada. E esse respira fundo. Até o cheiro é o mesmo, cheiro de mata e poeira. Só não tem mais o cheiro de carvão porque o trem agora é elétrico. E o chefe da estação, será possível? Ainda é o mesmo. Fora o careca, os bigodes brancos, as rugas e o corpo encurvado pela idade. Não mudou nada. O homem não precisa perguntar como se chega ao centro da cidade. Vai a pé, guiando-se por suas lembranças. O centro continua como era. A praça, a igreja, a prefeitura, até o vendedor de bilhetes na frente do clube comercial parece o mesmo. Você não tinha um cachorro? O Cusca morreu. Ih, faz 20 anos. O homem sabe que subir na Rua 15 vai dar no cinema, o Elite, sob a Rua 15. O cinema ainda existe, mas mudou de nome, agora é o Rex. Do lado tem uma confeitaria. Ah, os doces da infância. Ele entra na confeitaria, tudo igual. Fora o balcão de fórmica, tudo igual. Ou muito se engana, ou o dono ainda é o mesmo. Seu Adolfo, certo? Lupécio. Errei por pouco. Estou procurando a casa onde nasci. Sei que ficava ao lado de uma farmácia. Qual delas? A Progresso? A Tem Tudo ou a Moderna? Qual é a mais antiga? A Moderna. Fica na Rua Voluntários da Pátria. Claro, a velha Voluntários da Pátria. Sua casa está lá intacta. Ele sente vontade de chorar. A cor era outra. Tinha mudado a porta e provavelmente emparedado uma das janelas. Mas não havia dúvida, era a casa de sua infância. Bateu na porta, a mulher que abriu lhe parecia vagamente familiar. Seria titia? Peluca. Bem, meu nome é... Todos chamavam você de Peluca. Entre. Ela lhe serviu licor, perguntou por parentes que ele não conhecia. Ele perguntou por parentes de que ela não se lembrava. Conversavam até escurecer. Então ele se levantou e disse que precisava ir embora. Não podia. Infelizmente demorar-se em Riachinho. Só viera matar a saudade. A tia parecia intrigada. Riachinho, Peluca? É, por quê? Vamos lá então às questões. Atividade 1. Qual é a sensação da personagem enquanto percorre a cidade? Aponte algumas expressões que indicam essa sensação. Vamos lá então. A sensação dele é que após 30 anos a cidade permanece quase a mesma, tendo sofrido poucas mudanças. Quais expressões estão no texto que justificam essa afirmação? Como, por exemplo, a mesma de seu tempo, não mudou nada, até o cheiro era o mesmo, ainda é o mesmo, o centro continua como era, parece o mesmo, ainda existe, tudo igual, não havia dúvida, era a casa de sua infância, parecia vagamente familiar. Então são trechos que nós podemos pegar do texto que apontam que o personagem, o que ele pensava, o que dava essa sensação de que nada tinha mudado. Segunda, as recordações da personagem eram dignas de crédito? Justifique sua resposta com passagem do texto. Será que essa recordação era verdadeira ou não? Então, essas recordações não podem ser consideradas confiáveis, pois sempre eram imprecisas e muita delas não correspondia exatamente ao que ele via na cidade atual. Qual os textos que pode comprovar isso? Ele diz, mas não mudou de nome, mas mudou de nome, agora é Rex, quando ele fala do teatro, do cinema. Fora o balcão de fórmica, quando ele fala da confeitaria. Ou muito se engana, ou o dono ainda é o mesmo, seu Adolfo, certo? Lupécio, ele fala, errei por pouco. Na conversa com a tia, o homem parece não se lembra do seu apelido de infância e não conhece os parentes mencionados por ela e nem ela dos que ele perguntava. Então não podemos dizer que essas recordações da personagem poderiam ter crédito, porque sempre eram imprecisas. Terceiro, o texto foi interrompido no momento em que o homem se despedia. Crie com seus colegas, no caso precisa fazer individualmente, um final surpreendente e engraçado para a história. Aqui
A resposta é uma resposta pessoal, mas na próxima tela eu vou mostrar um exemplo de como poderia ter ficado o texto de vocês. Na quarta, ouça agora os últimos parágrafos da crônica, que serão lidos pelo professor. O texto oferecia pistas que preparavam esse final. Ou o autor criou um desenlace totalmente imprevisto e artificial? Vamos então lá. O final foi preparado pelo contraste entre as imprecisões da personagem de que a cidade permanecia a mesma e a imprecisão e os enganos de suas recordações. Então ele trouxe aí essa imprecisão e que levavam a crer que essas recordações não poderiam ter créditos. Ficaria mais ou menos assim, né? Embora a resposta de pessoal da terceira, o final dessa historinha. Você vai para Riachinho? Ele não entendeu. Eu estou em Riachinho. Não, Riachinho é a próxima parada do trem. Você está em Coronel Assis. Então eu desci na estação errada. Durante alguns minutos, os dois ficaram se olhando em silêncio. Finalmente a velha pergunta: como é mesmo seu nome? Mas ele estava na rua, atordoado, e agora não sabia como voltar para a estação naquela cidade estranha. Então aqui seria o final desse texto, que indica que totalmente ele estava numa cidade errada. A próxima atividade, atividade 2, nós vamos... Atividade de 1 a 4 devem ser feitas em grupo novamente, vocês vão fazer sozinhos em casa. A primeira, leia as seguintes definições retiradas do dicionário. Aqui nós temos duas definições. Temos a definição de piada e a definição de anedota. O que é uma anedota? É particularidade curiosa ou jocosa que acontece à margem dos eventos mais importantes de determinada personagem ou passagem histórica. É uma narrativa breve de um fato engraçado ou picante. Quais são os sinônimos? Piada, conto, episódio, historieta. Então, a anedota e a piada são sinônimas, mas vamos entender agora a diferença entre as duas. Piada é um dito ou alusão engraçada, história curta de final surpreendente, às vezes picante ou obscena, contada para provocar risos. Sinônimos: anedota, broma, caçoada, gozação, montejo e pilharia. Então, qual que é a diferença, professora, entre anedota e piada? As duas palavras, os dois gêneros são sinônimos, embora a anedota, ela pode ou não indicar algo engraçado, escrever sobre o engraçado, e a piada sempre vai ser para provocar risos. E aqui é uma narrativa breve, a piada também é breve, tá bom? Por isso que o humor tem essa geração de humor, porque são textos breves. No texto, características narrativas de humor, são usados dois termos. Como se pode perceber pelas definições do dicionário, piada e anedota são palavras sinônimas. E nem sempre a fronteira entre elas é muito clara. Então, nem sempre você vai ter essa clareza em saber se você está lendo uma piada ou se você está lendo uma anedota. Qual das palavras você usaria para preencher as lacunas das frases a seguir? Vamos lá. Na letra A, você não me leva a sério. Faz piada de tudo o que digo. Por que utilizou piada aqui, pessoal? Porque é uma história de final curta, surpreendente e que tem aqui o humor. Na letra B, você é muito engraçado. Não perde a oportunidade de contar uma. Aqui pode ser as duas coisas. Pode ser contar uma piada, porque ele fala você é muito engraçado. E pode ser também uma anedota, porque você está narrando algo, um fato breve. Você pode utilizar tanto anedota quanto piada. Na letra C, esta biografia analisa situações importantes da vida pública do senador, mas tempera a narração com anedotas de sua vida particular que mudam a imagem tão séria do que fazemos dele. Por que aqui foi anedota e não piada? Porque aqui nós temos uma narração da vida pública do senador e aqui nós não encontramos também a autoria, não encontramos sinais de humor, por isso que é anedota. Na segunda, no texto da página 72, há uma piada da qual omitimos o final. Releia agora o texto completo. Já disse que meu filho se chama Antônio. Um dia, ele tinha uns 4 anos, dei uma bronca nele, sei lá por quê. E ele me xingou feroz. Você é uma anta. No que eu, sem perder a calma, perguntei. Ah, é? E quem é filho de anta? O que é? Pensou 2 segundos e me desarmou completamente. Filho de anta é Antônio. Letra A, com relação a esse texto. Qual era a expectativa do pai e de nós, leitores? Qual a expectativa foi gerada com esse trocadilho?
A expectativa era que o filho respondesse. Filho de anta é antinha. E assim ele não respondeu. Letra B. Um aluno habituado a ouvir piadas e conhecedor dos recursos utilizados pelos autores pode ter adivinhado o final. Talvez alguém a indicar tenha adivinhado esse final. Identifique e explique o recurso utilizado pela personagem Antônio para responder jocosamente ao pai. Ou seja, o que ele utilizou, o que ele se utilizou aqui para fazer esse trocadilho, né? Ele utilizou o jogo de palavras, ou seja, o trocadilho. A parte inicial do nome Antônio coincide com o primeiro início da palavra antinha. Então ele utilizou o trocadilho, o jogo de palavras, para criar esse efeito, que surpreendeu. A terceira. Leiam agora um trecho de uma crônica de Mário Prata. Criança diz cada uma. Aninha já estava com 2 anos, loira, linda. Nunca tinha cortado o cabelo. Era amarelo ouro e cacheado. Parecia um anjinho barroco, diz a mãe coruja. Lá um dia, a mãe pega um enorme tesouro e resolve dar um trato na cabeça da criança, pois as melenas já estavam nos ombros. Chama a menina que chega ressabiada, olha na cintilante tesoura. Mamãe vai cortar o cabelinho da Aninha. Aninha olha para a tesoura e se apavora. Não quero, não quero, não quero. Não dói nada. Não quero, já disse. E sai correndo. A mãe sai correndo atrás, com a tesoura na mão. A muito custo consegue tirar a filha que estava debaixo da cama, chorando, tremendo, o pior. Consola a filha. Senta-se na cama, dá um tempo, a menina para de chorar, mas não tira o olho da tesoura. Olha, meu amor, a mamãe promete cortar só 2 dedinhos. Aninha abre as 2 mãos, já submissa, desata o choro e perguntando, olhando para a enorme tesoura e para a própria mãozinha. Qual deles, mamãe? Vamos lá então? A questão. Nesse texto de humor foram utilizados 3 recursos principais. O primeiro foi utilizado a criação de expectativa, foi utilizado o duplo sentido e a surpresa no final. São 3 características das narrativas de humor. A letra A pergunta: exemplifique o que torna engraçada a última fala de Aninha. O que torna tão engraçado a última fala de Aninha? O autor jogou aqui o duplo sentido, ou seja, o trocadilho da expressão 2 dedinhos. A mãe a utilizou com o sentido de medida do corte do cabelo. Já a menina interpretou seu sentido literal, ela foi no sentido real daquela frase, né? Como se a mãe se referisse aos dedos da mão. Então, esse foi o recurso que ele utilizou para tornar a narrativa de humor engraçada, onde a mãe dela utiliza uma expressão no sentido figurado e a Aninha entendeu no sentido real. B. Para criar expectativa, o autor geralmente prolonga a narração com pequenos detalhes, demorando para chegar ao final da história. Leia uma versão mais curta da piada. Nós vamos ler a mesma piada, só que de uma maneira mais reduzida, para analisarmos se tem o mesmo efeito ou não. Aninha era uma menina de 2 anos, loira e linda. Nunca tinha cortado os cabelos. Um dia sua mãe achou que deveria cortá-los. A menina pôs-se a chorar e fugiu. Depois de muitas explicações da garantia da mãe de que cortaria só 2 dedinhos, Aninha rendeu-se, olhou para a tesoura, olhou para a própria mãozinha e perguntou apavorada: qual deles, mãe? Essa versão, que é a versão reduzida, será que ela produziu o mesmo efeito original? Será, pessoal, que essa versão reduzida, sem detalhes, gerou o mesmo efeito de humor que a original? Claro que não. Por quê? Na versão original, o autor narra uma série de detalhes e esses detalhes vão conferir maior realismo à história, prolongando e aumentando a expectativa do leitor. Então, de repente, uma piada, embora seja um gênero textual que deva ser um pouco curto, não deva se alongar muito, só que a piada ela precisa dessa riqueza de detalhes, precisa dessas riquezas de informações para que faça a nossa mente viajar, a nossa mente fantasiar algumas coisas. Então, claro que a versão reduzida não tem o mesmo efeito original por essa falta de detalhes. Quarta. Em geral, as anedotas têm autoria anônima, não sabemos quem são seus criadores, e são transmitidos oralmente. Na atualidade, a internet tornou-se um dos principais meios de transmissão desse gênero de texto. Embora escrita, as pequenas narrativas de humor que circulam diariamente pelas redes sociais mantêm o anonimato. A diferença é que o boca a boca foi substituído pelos compartilhamentos.
Essa piada foi retirada de um site, A Doação de Joãozinho. No parque, Joãozinho pede dinheiro à sua mãe para dar um velhinho. A mãe, sensibilizada, dá o dinheiro, mas pergunta ao filho: para qual velhinho você vai dar o dinheiro, meu anjo? Para aquele ali que está gritando: olha a pipoca quentinha. Vamos lá então às questões. Como a mãe interpretou a intenção de Joãozinho? Como foi que a princípio a mãe interpretou aquela ação de Joãozinho quando ele pede dinheiro para dar para o homem da pipoca? Ela pensou que o Joãozinho iria fazer um ato de caridade. Ela imaginou que o Joãozinho ia dar uma esmola àquele velhinho. Na letra B, qual era a verdadeira intenção do menino? O Joãozinho queria fazer o que a mãe dele imaginou? Ele estava sendo caridoso com o velhinho? Não, né, pessoal? Ele queria comprar a pipoca do outro velhinho. Aqui eu trouxe para vocês, tem a parte teste do livro ângulo de vocês e tem a parte em casa. São as duas partes que eu quero que vocês façam sozinhos em casa, né? Façam revisão e vamos enviar esse restante de atividade por e-mail. Tá bom, pessoal? Então até a próxima aula, acompanhe as redes sociais, a gente Edu, e até a próxima. Obrigada!